Programa Diálogo, com Edmo Bernardes. Apoio: Associação Comercial e Industrial de Ribeirão Preto. Valorize o perto, valorize o próximo. Valorap, BPO, Auditoria, Consultoria e Tecnologia. Muscake, conheça o Pinot by Muscake. Irajá Materiais para Construção, 2 lojas em Ribeirão. Sicredi, gente que coopera, cresce. Olá, amigos, estamos iniciando mais um diálogo com um tema que eu gostaria de tratar há muito tempo no programa e faltava uma pessoa que pudesse tratar abertamente, com muito conhecimento sobre esse tema. Antes disso, eu quero botar o livro que ele está lançando, chama Laços de Sangue, que é a história secreta do PCC. Eu vou falar PCC, muito embora a imprensa não gosta de dar divulgação para esse nome, mas eu vou falar em função do que é a capa do livro, do que é o tema do livro, que foi escrito pelo nosso convidado Márcio Sérgio Cristino, procurador de Justiça. Desde já agradeço, doutor Márcio, essa enorme gentileza, o senhor que escreveu o livro com o Cláudio Tognoli. Obrigado por participar conosco. Eu que agradeço a oportunidade, é sempre um prazer estar aqui e uma honra estar com você. Bom, mais recentemente, nós tivemos aí atribuídos a esse primeiro comando da capital, esse nome aí, PCC, nem sei se é mais esse nome, ameaças contra um promotor de justiça de São Paulo, que trabalha em cima do tema contra o PCC, contra a organização, e, inclusive, contra o senador Sérgio Moro, né, as ameaças que foram feitas, as famílias, etc. e tal. Procurador, o senhor trabalhou muito ao combate do crime organizado, né, a sua atividade. Como é que o senhor analisa o crime organizado no Brasil? O crime organizado no Brasil tem um perfil muito diferente, muito próprio em relação ao crime organizado internacional. Hoje, nós temos uma grande organização criminosa, que é o Primeiro Comando da Capital, o PCC, que atua praticamente no Brasil inteiro, se tornou um cartel. Hoje, o PCC não é só nacional, ele é internacional, porque recebe droga da Bolívia, exporta para a Europa e para a África. Então, nós temos um cartel, é o primeiro cartel genuinamente sul-americano dessa natureza, e outras organizações que são mais laterais. Por quê? Você tem, principalmente no Norte, no Nordeste, tem alguma organização, como, por exemplo, a Família do Norte e outras, que dominam o tráfico naquela região. E há uma razão para isso, isso precisa ser explicado. É porque no resto do Brasil inteiro, que é o objetivo, que é o domínio PCC, a rota vem da Bolívia. Portanto, a fonte da droga, a fonte da receita, a fonte do poder é o tráfico de drogas que vem da Bolívia. Mas, no Norte, a fonte da droga é o Peru. Eles usam a rota dos Solimões. Como eles têm fornecedores diferentes, eles têm uma estrutura diferente, eles acabam se atritando. E é isso que você vê, às vezes, quando você vê ataques no Nordeste, ataques no Norte, massacres, são atritos entre grandes organizações criminosas. Hoje, o PCC é notoriamente maior, porque ele está praticamente no Brasil inteiro e possui uma rota consolidada de nível internacional e que, portanto, fornece uma fonte de recursos que não pode ser igualado. Mas você tem setorialmente outras organizações criminosas desse tipo, que têm outras fontes de recursos, se alimentam de outra maneira, mas também exercem sua função e opõem uma certa resistência. E, eventualmente, esses atritos acabam gerando esses conflitos que, volta e meia, a imprensa noticia. Inclusive, essa facção que nós estamos tratando, ela superou ou não deixou crescer o tal do Comando Vermelho, CV, no Rio de Janeiro, né, que pretendia
ter uma liderança, ter um posicionamento maior, mas foi basicamente oprimido por essa organização, né? Eu queria perguntar para o senhor, antes da gente falar do início da organização, vamos deixar claro o seguinte: a organização criminosa, ela não quer matar ninguém, ela não quer absolutamente nada. O negócio dela é tráfico de droga. Porém, o que atrapalha o tráfico de droga, o que não dá certo o tráfico de droga, usa-se a força, é isso? Exatamente, essa definição melhor, porque alguém já me interpelou, e é verdade. Qual é o objetivo? O primeiro Comando Capital, ele não nasceu dessa maneira, ele foi se transformando e foi se aperfeiçoando. Hoje, o que é? É tráfico. Então, eles movimentam grandes somas de dinheiro, têm um lucro enorme, e é esse o objetivo deles. Eles não têm como objetivo questões políticas, eles não têm como objetivo aparecer, eles não têm como objetivo marcar o seu nome no mercado, digamos assim, como uma marca qualquer no mercado de marketing faz. Eles querem ser os mais discretos possíveis e ganhar dinheiro. A lógica é a lógica empresarial do dinheiro. Essa é a lógica deles. É óbvio que qualquer obstáculo, qualquer coisa que dê prejuízo, assim como uma empresa qualquer coisa que dê prejuízo, eles vão atuar. Mas o PC também tem uma característica interessante, que é o seguinte: eles querem dinheiro, obviamente. Então, eventualmente, pode ocorrer ou pode existir uma oportunidade, como, por exemplo, aqueles mega roubos ou alguma coisa assim. Quando eles veem uma oportunidade de ganhar dinheiro, eles abraçam, embora com certa cautela. Seja uma empresa que ela trafica, o tráfico é 90%, 99% do faturamento que eles têm, mas quando aparece alguma, digamos assim, alguma oportunidade, se é assim que se pode falar, uma oportunidade, uma chance de ganhar alguma coisa, eles interferem, ou até financiam, dão apoio, etc. Qual o objetivo? Sempre o objetivo deles: ganhar dinheiro. O começo dessa organização, quando se tem conhecimento, quando isso se iniciou e onde se iniciou? Na verdade, existe algum mito em relação a muitas histórias, muitas lendas, né, a respeito disso. Na verdade, inclusive uma que é reiterada, dizendo que foi fruto do massacre do Carandiru, que é um erro crasso, é um equívoco. Como se desenvolveu? Inicialmente, uma liderança que era composta pelo José Márcio Felício César Augusto Rori Silva, conhecidos como Geleião e Cezinha, a ideia era dominar o sistema prisional. Através do domínio no sistema prisional, impor as pautas que eles achavam, as ideias ou os recursos que eles pretendiam. Como se fazia isso? Como ele fez? Como fizeram isso? Não existia nenhuma organização dentro do sistema prisional como tal, como a gente conhecia, como conhecemos hoje. O que você tinha dentro do sistema prisional era a reprodução de quadrilhas ou gangues que eram presas e, quando eram levados ao sistema prisional, eles mantinham a mesma forma que tinham fora. Então, prendiam, por exemplo, 10 pessoas envolvidas numa quadrilha de roubo de banco. Quando eles eram presos, vinham para o penitenciário e se mantinham juntos aqueles 10. E aí um oprimia o outro. A ideia deles foi revolucionária. Foi o seguinte: foi a maneira de reordenar a questão prisional. Dizer assim: nós somos os chefes, nós vamos impor uma pauta, a nossa pauta é essa, todo mundo vai ser. Aí vem aquela expressão que ficou famosa: está tudo dominado, ou seja, eles vão impor o controle deles sobre o sistema prisional e daí forçar ações que eles quisessem. Como eles fizeram isso? O Cezinha e outros, eles estavam no interior, eles se removiam de um presídio para outro, e lá eles organizavam uma célula, eles organizavam um grupo cuja intenção era dominar aquele presídio, que não existia. Naquela época, você tinha uns bandos, mas você não tinha ninguém que dominava. Como eles faziam? Eles se aproximavam dos grupos que existiam e falavam assim: olha, nós vamos de agora em diante, vai ser assim, assim, assado. Se a pessoa aceitasse,
tudo bem. Se não aceitassem, eles matavam, eles praticavam os homicídios, né? E, a partir daí, dominavam a unidade prisional. Isso só para a gente colocar que isso foi em Taubaté, né? Isso foi em vários presídios do interior. Taubaté veio depois. Né? Taubaté foi o último. Foi aí que eles fizeram o que eu estou dizendo o seguinte: olha, está tudo dominado, porque o Taubaté era mais difícil de ser controlado. Essa era a questão. Quando eles dominaram Taubaté, isso significava que a última resistência que havia caiu. E eles aí dominaram o sistema penitenciário inteiro. Então, digamos assim, Taubaté foi o coroamento dessa atividade. Mas, enquanto isso, eles foram. Como é que a gente sabe disso? Como é que foi a pesquisa que levou a essa conclusão? É muito simples. Você pegava, naquela época, veja, não existia celulares, o computador era precário, havia fax, né? Então, se você quisesse pegar cópia de algum documento, saber o que aconteceu num presídio, você precisava ir até lá no interior, ou pedir para tirarem xerox, para mandarem pelo correio, ou seja, tudo era muito precário. As impressões eram feitas uma coisa que eu acho que ninguém lembra hoje, chamada formulário contínuo. Enfim, era uma questão muito difícil. Como se chegou a essa conclusão? Mapeando as remoções. O que nós constatamos que os líderes do PCC eram removidos de presídio para presídio, e no presídio onde eles chegavam, pouco tempo depois, havia homicídios, havia uma sedição, havia um conflito, e se pacificava aquela unidade, e depois eles se removiam para outro presídio e seguiam essa sequência, pulando de um para outro, e onde eles iam, acontecia alguma coisa, algum crime, alguma coisa dentro do sistema prisional. Depois, quando o interior e essas unidades pequenas já estavam sob controle, aí eles se voltaram para a capital. Foi nesse momento que aconteceu o massacre do Carandiru, ou seja, quando o massacre do Carandiru aconteceu, eles já estavam em atuação no interior, já fazia tempo. O que o massacre do Carandiru permitiu? Quando ocorreu o massacre, houve uma certa retração no controle do sistema prisional. A administração penitenciária teve que recuar. E eles aproveitaram esse recuo e se instalaram na capital. Mas não foi esse recuo que causou essa instalação. Depois disso, quando o Taubaté era o que se denominava um presídio, que hoje seria o presídio de contenção máxima, e eles acabaram, o último lugar que eles não conseguiam controlar, havia um diretor ali, um homem muito severo, que combatia a facção, embora ainda não tivesse esse nome, chamava Ismael Pedrosa. Ele conseguia conter essa ação, até que houve a rebelião. Essa rebelião acabou terminando com mortes de alguns, né? E, no final das contas, o presídio de Taubaté acabou sendo esvaziado e eles ganharam. Foi aí que eles falaram: está tudo dominado, nós ganhamos Taubaté. Né? É interessante. O Ismael Pedrosa, depois, que era o diretor que oferecia mais resistência, ele acabou sendo assassinado pelo PCC. Tempo depois, ele se aposentou, e depois de aposentado, ele foi assassinado pelo PCC. Os assassinos foram presos, condenados, mas foi uma morte muito sentida. Bom, deixa eu chamar o intervalo rapidinho, daqui a pouquinho a gente está de volta. Até já! Hoje eu quero aquela brusqueta de pepperoni. Eu não vejo a hora de provar o confit de pato. Ou será que peço o risoto de carne seca, hein? E eu mereço brownie de sobremesa. Eu vou pedir a torta de chocolate com geleia de damasco. Nossa, a gente nem chegou e já tá pensando na sobremesa. O mousse cake da Itatiaia agora é My Mousse Cake. O mousse cake que você sempre amou, com tudo que você sempre pediu. Lembra daquela festa onde você foi, que tinha um monte de gente e de você chamando mais amigos? Afinal, sempre cabe mais um, não é? Você também se lembra que, depois da festa, teve beijos nos pais, nos avós e abraços nos amigos? Pois é, um deles está agora na fila do hospital esperando uma vaga. Falta de ar. Valeu a pena? 3 ou 4 horas de diversão para colocar em risco a vida de uma pessoa? Tome cuidado, porque assim como o vírus, arrependimento também mata.
em vez de ficar sonhando com dinheiro. Pense em mim, poupe em mim, guarde din-din, meu amigo parceiro. Vamos pegar o primeiro milhão, com destino à felicidade. A felicidade é poupar no Sicredi. Poupança premiada Sicredi. Economize todo mês e concorra a milhões em prêmios com destino à felicidade. Reforma ou construção. Conte com o Irajá Materiais para Construção, a melhor escolha para garantir o sucesso de sua obra. Irajá, 2 lojas em Ribeirão. Acesse depositoirajá.com.br. Desafio Irajá, da reforma ou construção. Melhor qualidade, rapidez na entrega, maior economia. Quem pode, faz melhor e garante. Irajá Materiais para Construção. Diálogo, apoio, Astirp, Valorap, Muscake, Irajá Materiais para Construção, Sicredi. Estamos de volta com o segundo bloco do programa. Eu gostaria de agradecer primeiro o envio desse livro que eu recebi da editora S. Guerra, que é um livro do psicanalista Henrique Medeiros a respeito de celas sociais caóticas, né? E que trata do caminho para um novo mundo. Quero agradecer, vou ler com muita atenção e, evidentemente, a gente depois traz um comentário. Mas estamos recebendo hoje o doutor Márcio Sérgio Cristino, procurador de Justiça, e que escreveu esse livro aí, Laços de Sangue, a história secreta do PCC. E doutor Márcio, especialmente na extensão, na esteira do negócio do PCC, começaram então a surgir não só as rebeliões, como assaltos, sequestros, assassinatos, narcotráficos, tudo que é delito que se possa imaginar. Ou seja, é uma organização que mostra que veio para acontecer, o que quer que seja. A pergunta que eu faço, tem como combater essa organização? Sim, tem como combater, ela foi combatida, ela teve... O PCC, como foi criado inicialmente, não existe mais. Ele sofreu diversas mutações, né, diversas mudanças em relação ao que era inicialmente. Hoje se expandiu como um tráfico, né? A história do crime organizado no mundo mostra essa experiência. Você tem a máfia italiana, tem as várias, a siciliana, a napolitana, a calabresa, você tem a máfia japonesa, a Yakuza, com suas ramificações, você tem as máfias russas, ou seja, em todo lugar do mundo você encontra um ecossistema criminoso já estabelecido. O Brasil não ia ser diferente. Mas o fato é que se essa repressão não tivesse ocorrido, desde o começo, tivemos várias operações, identificamos os líderes, porque vamos lembrar que no começo ninguém nem sabia o que era, né? Houve um movimento que eles começaram a expandir, não havia ideia, até muita gente até criticou e chegou à conclusão de que havia um exagero com relação a isso, porque estava acostumado com aquelas quadrilhas dentro do centro prisional, não tinha a visão de que o sistema que estava sendo organizado, gestado, ia resultar naquilo que fez. Mas essa expansão foi contida, hoje você já não tem digamos assim, a invisibilidade ou a força, a invulnerabilidade dos quais eles se vangloriavam, e se impediu até que esse cartel se desenvolvesse de uma maneira maior do que ela tem hoje. Agora, existem formas de investigação? Existem. A organização vai se aperfeiçoando, mas o Estado também vai se aperfeiçoando. Então, hoje nós temos ferramentas de identificação, que são ferramentas muito sofisticadas de interceptação telefônica, de lavagem de dinheiro, de a própria delação premiada, que houve uma
Quando começou, na época que eu comecei, não existia delação premiada, hoje já é um instrumento com razoável eficiência, né? Mas não exige, mas não parece, pelo menos não parece, que o Estado esteja combatendo essas facções criminosas a contento para a população. Pelo menos não parece. Pois é, o crime sempre anda na frente, né? O crime sempre anda na frente e o Estado vai ter que desenvolver formas de acompanhar. A verdade é que o PC ocupa um espaço que não existia no Brasil. A repressão hoje, vamos lembrar, todas as lideranças deles estão presos, né? Todas as grandes ações deles foram esclarecidas. Os presídios federais, mesmo os presídios do RDT em São Paulo, são eficientes. Criou-se uma nova doutrina. Agora, o crime está sendo combatido. Porém, o crime, como crime, nunca vai acabar. Porque ele faz parte da sociedade humana. Isso que eu já estava querendo concluir. Em qualquer lugar do mundo você vai ter uma esfera criminosa. Você vai ter. Então, em Salvador tem a Salva Maratruja, que entrou nos Estados Unidos. Você tem os cartéis mexicanos que estão praticamente equiparados com o Estado mexicano. Você tem diversos tipos de crime. Aqui não vai ser diferente. O combate é feito, e o que importa é que eles sejam reduzidos ao mínimo, ou que eles sofram uma redução, uma limitação na sua capacidade de praticar crimes. Mas por exemplo, eu faço essa colocação para o senhor porque minha opinião, o combate ao narcotráfico no Brasil é ridículo, na minha opinião. Não existe uma polícia de fronteiras, especialmente, o senhor citou a Bolívia e o Peru, não existe uma atuação efetiva para esse combate, que é o motivo maior da existência do PCC, que é a coisa dele. Portanto, eu acho que o Estado está muito, mas muito atrás da organização criminosa. Eu vou fazer duas observações rápidas. Claro. A primeira é que a questão territorial de fronteira é uma falsa questão, um truísmo. Por quê? Porque as fronteiras não são controláveis. Você tem a fronteira do México com os Estados Unidos, que é uma fronteira mínima, pequeniníssima. Você tem o maior país do mundo, o mais rico país do mundo, e ele não consegue fechar a fronteira do México para evitar criminalidade. Então, assim, o controle fronteiriço deve ser feito, é uma forma de controle, mas não é o principal. O que o Brasil vive hoje de crise deriva de uma questão só. Nós temos uma legislação esquizofrênica. A nossa legislação é de deixar qualquer... Se você não é louco, quando você lê, você termina, você acaba ficando com alguma perturbação. Por quê? Ela cria exceções, flexibilizações, benefícios, alterações, possibilidades, e porque não há uma definição legal mais específica, rígida com relação a isso. Porque existem duas correntes de pensamento hoje, políticas que se degladiam. Uma pede uma repressão mais intensa, a outra pede a liberação das drogas. Ao mesmo tempo que a gente fala na questão da repressão, o que mais se vê são movimentos destinados à liberação de drogas. Então, você tem, como outro dia, desculpa até citar esse dado específico, mas fazendo uma sustentação oral no tribunal, onde esse argumento era usado, eu falei assim, olha, nós estamos criando a figura do traficante do bem, que é o traficante de maconha que faz bem para a sociedade, que é essa ideia que se está vendendo. Então, veja o que acontece em Los Angeles. Quer dizer, então, assim, um erro absurdo. Então, o que antes de pensar na repressão, a repressão está dando certo, está dando errado, nós temos que definir exatamente o que nós queremos. O que nós queremos? Nós queremos um combate ao tráfico, ou nós queremos flexibilizar o uso da droga? Porque as duas coisas juntas não dá. Então, você vive esse conflito, né? E você tem um certo compadecimento com isso, um formalismo que, às vezes, como recentemente, fala assim, olha, se desconfiar do carro e abordar, a prisão não vale, tem que ter um motivo. Ou seja, você tem uma certa resistência a essas regras, a essa legislação mais rígida. Tudo bem, é uma forma de se pensar. Agora, você não pode ter uma legislação flexível,
um entendimento flexível e depois cobrar uma repressão mais forte. Não só a legislação flexível, como o cumprimento da legislação também é muito flexível, né? Também, mas o cumprimento depende de uma legislação mais permissiva, que conceda. Então, qual é o pensamento? Eu acho que antes de tudo que deveríamos ter, qual é a reflexão? Qual é o objetivo nosso? Nós vamos ser mais tolerantes ou nós vamos ser mais rígidos com relação ao tráfico? Porque o que acontece é o seguinte, a regra vem rígida, porque todo mundo quer um combate, como você quer, como eu quero, mas todo mundo, não, nós queremos combater o tráfico. Então vem uma pena de 5 anos para quem eu acho até pouco, mas pena 5 anos para quem é traficante. Tá, tudo bem. Só que se não for isso, reduz de tanto, se não for aquilo, reduz de tanto, se não for aquilo, reduz de tanto. Aí tem pena substitutiva, ou seja, a pena de 5 anos na prática vira nada. Então, é uma legislação que prevê dá com uma mão e tira com a outra. Nós recentemente tivemos enquanto ministro, hoje senador Sérgio Moro, tentava aquelas 10 artigos lá, realmente parece que os nossos legisladores também não querem dar uma força para a gente. Nós estamos indo para o final do programa, eu só queria deixar essa pergunta, que nós falamos do senador Sérgio Moro, eu queria lembrar do promotor Lincoln Gaquia, também que foi ameaçado pelo PCC, em 1 minuto, rapidinho, por favor, por que eles propõem atentados a figuras públicas? Na verdade, pode ter sido uma cogitação, mas esses atentados ainda não se configuraram, né? Eles resistem a qualquer um que crie obstáculos, só que eles ainda medem qual é a possibilidade e quais são as consequências de praticar esse tipo de atentado. Então, eles podem planejar, mas eles medem bem para saber, porque isso vai contra a doutrina, não sei se é doutrina, mas o entendimento das lideranças que não querem isso. Eles querem discrição. Eles querem que ninguém nem lembre que eles existem. É aquela velha história, o diabo quer te convencer de que ele não existe. Então, é isso que eles querem. Então, eles até pensam, planejam, mas você não vê muita execução nesse sentido. Houve alguns casos, eu vou citar o Ismael Pedrosa, que foi uma questão pessoal das lideranças. Foi uma questão pessoal. Rapidinho, por favor. E é assim, vamos tentar entender isso e interceptar essas possibilidades. E todo mundo que trabalha com isso sabe as consequências e tem que tomar suas devidas cautelas, como eu tomo e outros falam também. Quero agradecer o Procurador de Justiça, Márcio Sérgio Cristino, que o Rogério vai pôr na tela, o livro Laços de Sangue, que foi editado pela editora Matrix, a história secreta do PCC, que trouxe uma visão com relação a essa facção para a gente. Procurador, muito obrigado pela sua atenção, até a próxima. Olha, eu agradeço muito, foi realmente um prazer e lhe parabenizo pela perconsciência das perguntas, pela capacidade de entendimento, que não são todos que pensam como você e que são tão hábeis para falar. Meus parabéns, viu? Muito obrigado. Pessoal, semana que vem a gente está de volta. Até lá. Programa Diálogo, com Edmo Bernardes. Apoio. Associação Comercial e Industrial de Ribeirão Preto. Valorize o perto. Valorize o próximo. Valorap. BPO. Auditoria, Consultoria e Tecnologia. Muscake. Conheça o Pinot by Muscake. Irajá Materiais para Construção. 2 lojas em Ribeirão. Sicredi. Gente que coopera, cresce.